Meu envolvimento com as manifestações, na verdade, vem desde sempre, né? É, eu, apesar de jovem, né, eu já tenho aí uma década de estrada, né? Porque eu comecei minha militância política muito cedo. Então, meu envolvimento com os protestos de junho foi desde o começo, desde o primeiro momento, né? E mesmo aqui no Rio, antes do aumento das passagens, antes de junho, há um marco importante aqui, que foi a resistência em defesa da aldeia Maracanã. Também, isso em março, se eu não me engano, há um despejo violento da aldeia, né? E já havia um processo de remoções muito intenso ali naquela área ao redor do Maracanã. Então, quando junho esquentou, os companheiros, a gente já estava fervendo há algum tempo. Eu sou acusado, junto com mais 22 ativistas políticos aqui do Rio, né, de associação criminosa armada, que é, na verdade, a forma que o Estado tem encontrado num regime pretensamente democrático de criminalizar os movimentos populares. Então, vários ativistas detidos no curso das jornadas de junho, o enquadramento que eles recebiam na delegacia era exatamente o mesmo, associação criminosa, né? E, na verdade, quadrilha, né? E logo após junho, em agosto, se não me engano, o Congresso Nacional aprova a nova lei de organizações criminosas. Foi em vigência em setembro de 2013. A ponto de nós termos aqui no Rio um companheiro baiano que ele é acusado num processo de formação de quadrilha em que só tem ele no processo, né? Então, essa é a nossa acusação que, na verdade, quem eles chamam de quadrilha, o que eles estão chamando de associação criminosa, são uma série de movimentos populares combativos que atuam em diversas frentes, educação popular, movimento estudantil, movimento de favelas, enfim, e sobretudo movimento estudantil, né, e sobretudo a Frente Independente Popular, que surgiu como exatamente uma frente, uma unidade entre esse movimento popular combativo, né? Então, um processo voltado diretamente, centralmente contra o movimento popular, contra o direito de manifestação e o direito de organização também. Nesse momento, o processo, a fase dos depoimentos encerrou-se, né, com o depoimento das companheiras Elisa e Moa, que estavam foragidas, e daqui a 20 dias, mais ou menos, abre-se o período das sentenças, né? Esse é o pé em que estamos, né? E eu, por muito pouco mesmo, não permaneci preso, né? Porque, na verdade, foi difícil, né? A manobra feita pelo setor mais reacionário do judiciário, aliado ao Poder Executivo, não só para decretar as prisões preventivas, foram 3, se eu não me engano, né? Nós enfrentamos 4 decretos de prisão preventiva, né? Eu fui preso, eu fiquei 7 meses preso, né? Então, eu vivi realmente a experiência do sistema penitenciário, de fato, né? E lá dentro, inclusive, não houve qualquer tipo de privilégio, não, né? Eu fui um dos poucos manifestantes, por exemplo, a ser colocado no meio do povão, né? Do coletivo. Então foi uma detenção prolongada, o que mostra, na verdade, que o modus operandi assim, da reação do Estado, ele tem sofrido uma alteração de junho de 2013 para cá. A gente teve em junho aquelas detenções em massa, indiscriminadas, né? Nós temos agora cada vez mais uma tentativa de fazer prisões em menor número, seletivas do que eles acham que são supostas lideranças, para inclusive poder sustentar o encarceramento prolongado. E agora com essa espúria, infame lei antiterrorismo aprovada recentemente, né, ontem, comprova que as coisas encaminham-se nesse sentido, infelizmente, né? A intenção é prevenir um processo
que me parece inevitável, de levantamentos populares. Olhemos o seguinte, as demandas sociais, econômicas, políticas que geraram o movimento de junho, né? O desmonte do serviço público, saúde, educação, transporte, a violência urbana, a falta de perspectiva da juventude, a corrupção também, essas demandas não foram resolvidas, né? Elas seguem latentes, né? Então há uma tensão social acumulada, represada, bastante grande, e o Estado, como o modelo econômico vigente não permite que ele solucione isso satisfazendo essas demandas, o que ele encontra como alternativa para se manter é o aumento da repressão. Olha, o impacto desse processo de mim, particularmente, foi de não só confirmar, mas elevar a minha disposição de lutar, né? Há uma tentativa, sempre que há a repressão, não há uma tentativa apenas de deter um corpo ali, né? Há uma tentativa de intimidar, de nos colocar na defensiva e nos quebrar, inclusive, moralmente, psicologicamente. Esse é um esforço consciente, inclusive, de, através da repressão, estimular no meio do movimento popular um recuo, né? E da minha parte não tem recuo algum, pelo contrário, né? E eu creio que no movimento popular em geral também é essa posição que vai prevalecer. Eu acho que, sem dúvida, o nível hoje de politização, de consciência mesmo política, daqueles que estão mais engajados, mais ativos na luta popular, ele é várias vezes superior do que era 1 ano ou 2 anos atrás, por exemplo, né? O Marx ele tem uma frase muito bonita até, né? Que ele fala que na história, como a história caminha, né, com uma certa lentidão, digamos assim, no processo histórico tomado no seu conjunto, 20 anos equivalem a 2 dias apenas. Porém, de tempos em tempos se produzem saltos que geram dias que condensam em si 20 anos. Eu acho que nós tivemos o privilégio de viver aí, em junho de 2013 e nos seus dobramentos, uns belos 20 anos aí nesses 2 últimos, né? Se a repressão, se a criminalização gera uma elevação da consciência, etc., também coloca, naturalmente, enorme dificuldade, né? A repressão, a ação do Estado é algo bastante concreto, né? Eu senti na pele, né? E acho que nós temos uma série de companheiras e companheiros que têm, de certo modo, assim, sucumbido, é um fato, né? Diante dessa escalada, desse temor, né? Dessa pressão, de fato, dessa ameaça, né? Do terrorismo de Estado. Nós enfrentamos, ao longo desse processo, que já tem aí 1 ano e pouco, né? Nós enfrentamos uma repressão duríssima, né? Eu tenho dito isso, nós enfrentamos, nossos advogados foram grampeados no exercício das suas profissões, o Superior Tribunal de Justiça, a 6ª turma, há pouco, inclusive, manifestou-se pela ilegalidade dessa ação. Nós tivemos todo tipo de perseguições, tivemos o monopólio de imprensa, a Rede Globo, principalmente, fazendo uma campanha de desqualificação, de linchamento moral, né? Tivemos nossas imagens expostas, tivemos campanhas permanentes de assim, policiais indo nas nossas casas, revirando nossas coisas, sequestrando bens, forçando pessoas a depor, sem qualquer ordem judicial nesse sentido, pessoas forçadas a dar depoimento sem a presença de advogados, sem direito de defesa. Tivemos grampos ilegais, policiais ou agentes, né, a serviço da polícia infiltrados sem autorização judicial, ademais do espancamento, né, da força bruta. Então, nós temos enfrentado, e finalmente, os nossos defensores sendo colocados no banco dos réus.
por nos defenderem, por defenderem a luta popular. Que é, na verdade, você pegar os mesmos regimes de exceção, quando os advogados começam a ser criminalizados, isso é lá na frente, né? Então, é um processo duríssimo, né? Não é uma caricatura, como muitas vezes se pode dar algo meio folclórico. Claro que há vários erros grosseiros no processo, mas é algo bastante sério. Nós temos enfrentado uma repressão dessa turma aqui do PMDB que governa o Rio, e de certo modo está governando o Brasil, né? É uma repressão duríssima, duríssima.